Olá, seja bem-vindo de volta. Aqui é o programa Diálogo Aberto com você, sempre trazendo temas importantes, sempre trazendo pessoas também que podem nos ajudar a refletir sobre diversos pontos importantes para nós, para a nossa vida. Portanto, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo sempre aqui ao programa Diálogo Aberto. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos tratar sobre um tema muito importante também. Voltamos com esse programa justamente para conversar sobre o luto nas crianças. O que fazer para ajudar os pequenos a superarem a fase de perda de alguém? E para isso, aqui no estúdio, eu recebo a psicóloga Cláudia Sadala, que vai nos ajudar a entender mais sobre o assunto. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Diálogo Aberto. Mais uma vez, a gente podendo conversar sobre esses pontos importantes, agora falando sobre a questão do luto para as crianças. Verdade. Obrigada novamente pelo convite. É sempre muito oportuno falar de uma temática que a própria pandemia nos exigiu e nos forçou a repensar. A temática da nossa finitude. E pensar essa temática para os adultos já é desafiador. Imagina pensar para crianças, que ainda estão em processo de compreensão do mundo, compreensão das relações e estão também nesse processo de desenvolvimento afetivo, socioemocional, desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, pensar esse tema para esse público é extremamente pertinente e igualmente desafiador. O foco que nos trouxe aqui nessa reflexão foi a questão realmente do luto ligado à perda de alguma pessoa, Mas como é que a nossa primeira experiência de morte que a gente tem na vida, no caso aqui como criança, mas como é que a morte entra nesse processo, da vida, da percepção dessa perda para nós? Como dizia o Jung, qual é o arquétipo desse processo na nossa vida? A morte no ciclo da existência, ela vai ganhando contornos no momento em que a gente vai avançando esses ciclos, Então, para a gente pensar nas perdas e no luto, a gente pode pensar também não só em perdas físicas, mas em perdas simbólicas, de situações, de momentos, de fases de vida. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, a gente, cada ano e a cada momento que passa, a gente está se desligando e se desvinculando de momentos importantes dentro do nosso ciclo de vida. E a morte, especificamente, ela chega a cada momento, mas a gente pode pensar nos nossos animaizinhos de infância que a gente tinha, que a gente perde, as pessoas que têm, as famílias que têm proximidade com pequenos animais de infância, a perda do dentinho, a saída do jardim de infância lá para o ensino fundamental. Então, esses processos de mudanças e que você se desliga de determinado momento e o desligar é no sentido de estar em outro lugar, também nos promove processos emocionais importantes. Então, sair do jardim, ir lá para o ensino fundamental, do fundamental para o ensino médio, tudo isso nos traz movimentos diferentes, e movimentos que requerem adaptação emocional, social. Porém, pensar em uma perda de alguém significativo é pensar justamente nesse significado do luto. O luto, ele é uma resposta ao vínculo. Pessoas só vivenciam o luto porque amaram genuinamente, porque se abriram para essa possibilidade de vinculação. Então, esses processos, eles estão nesses vínculos familiares, mas eles também estão nos vínculos de amizade e estão também na perda, na morte de pessoas significativas que às vezes você nem tinha tanta relação ou proximidade, como agora nos últimos anos, artistas, celebridades que eram de alguma forma referências em várias áreas da vida, Então, a gente tem essas diversas possibilidades aí de vivenciar esses lutos, seja por morte física ou por perdas e lutos simbólicos ao longo aí da nossa existência. E é muito importante pensar que esses processos eles são muito singulares, não existe uma forma única de vivenciarmos o nosso luto, existe a forma que a gente consegue, a forma que a gente dá conta. E pensar nas famílias é pensar justamente que as famílias elas vão construindo a forma de lidar com essas perdas, com essas pessoas que partem. E
a gente vai apreendendo, né, e se apropriando desses processos. A gente vai aprendendo com a família como ocorrem esses processos de despedida, né, que histórias nos contam sobre as partidas, que narrativas que as famílias contam, né? Então a gente tem, a exemplo, virou uma estrelinha, algumas expressões também que às vezes a gente precisa repensar, como viajou, dormiu, né? Então a gente precisa trazer, né, esse elemento da morte, não exatamente contendo esse peso, mas também compreendendo que ela estará presente em vários momentos da nossa vida e que a gente também precisa, de alguma forma, se preparar para cuidar destes momentos, né? Você falou superar, a gente acaba escutando muito essa palavra superar, mas se a gente pensa que o luto é uma resposta ao vínculo, eu não posso superar o vínculo, eu não posso superar o amor, porque o amor ele fica mesmo quando as pessoas que a gente ama não estão mais fisicamente, mas elas ficam em nós, elas ficam nas nossas memórias, elas ficam no nosso dia a dia, né? Então, a gente não fala em superar o luto, a gente fala em conviver com a ausência de alguém que a gente amava, que a gente ama, de alguém significativo. Então, a intenção é cuidar das nossas dores para a gente, né, ir se adaptando a esse novo momento. O desmame é uma experiência de luto? Porque você falou do vínculo, né? Então você tem um nascimento, mas continua o vínculo pela amamentação, por exemplo, com a mãe, né? Mas quando a criança então deixa de ser amamentada, então ela começa a perceber que há uma separação, inclusive não há mais aquela ligação tão intensa com a mãe. Então essa experiência ela é importante também para compreender que a perda faz parte da vida? Sim, né? E aí, de novo, a gente pensa na condução desse processo. Nada pode ser feito de forma radical, né? Nada pode ser feito... E por isso que a palavra desmame também é utilizada até para medicamentos, onde você vai paulatinamente retirando, gradualmente Certo. apresentando novas formas. Então, a interrupção da amamentação, a saída... De repente, se é criança, ela dorme na cama dos pais, a saída para ela dormir sozinha, estar sozinha na escola. Na pandemia, a gente está vivendo muito isso, né? Crianças que ficaram muito tempo em casa, na companhia dos familiares, dos cuidadores. E ir para a escola pode ser um sofrimento, uma dificuldade, um desafio, porque ela se sente de alguma forma sozinha, desamparada. Então, temos que planejar esses momentos, organizar esses momentos e trazer o diálogo, né? Que isso é um caminhar, que isso é uma fase, que isso é um momento. E cuidar, permitir que a criança fale sobre esses momentos, quando ela já fala, né? Ou que ela desenhe, ou que ela se expresse nas brincadeiras. De alguma forma ela manifesta então o que ela está sentindo, né? Exatamente. O mundo infantil ele é lúdico, então a gente precisa adentrar, né, nesse contexto lúdico para compreender que sentimentos estão sendo expressados mesmo quando as coisas não são ditas pelas palavras. Nem tudo cabe, né? Tem um teórico da área da educação, que é o Henri Vallon, né, que ele fala justamente isso, né? A emoção precede a linguagem. Então, às vezes, a gente não consegue traduzir em palavras, né? Mas você está sentindo aquilo ali, e eu acho que aí cabe nesse sentido, né? Como é que eu manifesto, como é que eu interpreto, como é que eu relaboro essa situação. E aí, nesse contexto, por exemplo, nós temos uma grande diferença. Por exemplo, para a cultura oriental, em boa parte dela, você tem a morte como uma oferta, né? O próprio Cristo se oferta, né? Então, o cristianismo traz essa, digamos assim, essa estrutura, né, da oblação, da oferta mesmo, né? Para o Ocidente, a morte é uma perda. E, às vezes, eu não aceito isso porque eu não aceito perder. Né? Então, essa diferença cultural de entender a morte como algo que eu dou, que eu oferto, e por outro lado, algo que eu perco. Como é que isso aí pode ser trabalhado, por exemplo, na cabeça de uma criança que está diante de um familiar que perdeu, de um animal, como você falou, de alguma coisa que vai ser retirada dela? É possível trabalhar isso para que ela perceba que também é preciso ofertar e não somente a sensação de que ela perdeu? As culturas, a cultura ela vai imprimindo em nós formas de percebermos os diversos acontecimentos, sejam acontecimentos
positivos ou acontecimentos de sofrimento. Então, a gente tem essa coisa macro, né, que é a cultura, e ela certamente vai construindo em nós formas de reagirmos, de percebermos e formas de sofrermos também por esses episódios, por esses processos. Mas é importante entender, principalmente para a cultura ocidental, que a gente tem um cultivo, né, da jovialidade, da juventude e um tormento em relação ao envelhecimento. Né? O envelhecimento também, muitas vezes, fica a mensagem de morte, né? Cada de vez se aproximando mais, improdutividade, né? De finitude, mas entender que existe uma estrutura também, né? Cultural, social e mercadológica, que nos afasta cada vez mais das discussões sobre a nossa finitude, e essa finitude como um processo natural. E o fato de ser natural não quer dizer que não é sofrido, né? Mas como construirmos formas, né, de pensarmos essas partidas como também processos de vida, processos existenciais, né? A gente às vezes acha que falar de morte é só falar de coisas difíceis e tristes. Falar de morte é falar de vida fundamentalmente. É falar do que a gente conseguiu construir enquanto estávamos aqui, é falar dos vínculos, das relações. E eu gosto muito, né, quando falo desse tema da gente repensar. A pandemia nos trouxe essa proximidade com a nossa finitude, mas algumas reflexões ainda ficam. Quais são as nossas urgências, quais são efetivamente as nossas prioridades, né, enquanto estamos por aqui. Então, falar de finitude, também falar de presença, o que eu faço enquanto estou presente com todos que estão ao meu lado. E, né, esse processo, ele vai se dando, e esse momento, né, final, talvez, ou não final, porque a morte também pode ser interpretada como um recomeço, como um outro momento, como um outro lugar, mas com outras conexões afetivas, né? Então, a cultura, ela vai construindo e imprimindo essas percepções, mas cabe também a nós, enquanto sociedade, construirmos uma outra cultura para esse movimento, para esse processo, para que ele seja também uma vivência de aprendizado, também uma vivência de exercício socioemocional das nossas emoções, das nossas reações. Eu penso que isso é importante a gente ir, né, consolidando no nosso discurso, na nossa narrativa. E como é que a gente inclui, por exemplo, as crianças nos rituais de despedida? Seja o velório, o enterro, ou o sepultamento, quer dizer, a partir de quantos anos é saudável que ela participe, ou pelo menos é necessário que ela participe para entender também esse processo de finitude? A gente falava de cultura, e a gente tem a cultura macro e a gente tem subculturas, e tem as formas que as famílias vão construindo de se despedir dos seus entes queridos, dos seus familiares, amigos, enfim. É muito importante a gente pensar que a forma de compreender e de vivenciar os processos de luto e de despedida tem que fazer sentido para as famílias, né? Então, como que eu sempre lidei nessa família com as despedidas e como é que eu vou inserindo os pequenos e os pré-adolescentes nesse processo. Tem uma idade assim, que né, eu posso inserir, ou a qualquer tempo ele pode? Por exemplo, uma criança Precisa fazer sentido para essa família, mas crianças muito pequenas não devem ser apresentadas a momentos em que elas nunca participaram. Principalmente se esse familiar é extremamente significativo. Certo. Aí eu te pergunto assim, se a gente considerar, por exemplo, que 6 anos, né, que a gente costuma dizer, né, 6 anos, a criança já consegue perceber o sentido das coisas, ela já tem uma compreensão maior, né, então, de finitude. De finitude, por exemplo. Então, a partir de 6 anos, ou abaixo de 6 anos, 4 anos, já deve colocar, ou já é necessário colocar, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda, assim, o que a gente diz, né? Como você falou, nós temos várias formas de eufemismo, né? Então, partiu, está dormindo, foi para o céu, enfim, a gente tenta suavizar ao máximo, principalmente para as crianças, esse aspecto. O que é interessante de trabalhar com ela, né, nesse aspecto? Claro, vai haver um corte da presença da pessoa, mas como é que eu vou trabalhar isso? Está viajando, entendeu? Um dia a gente vai se encontrar, ela está em um outro lugar. Como é que a gente trabalha isso para as crianças?
respondendo a primeira, né? A idade, ela é um marcador cognitivo de desenvolvimento e um marcador emocional. Mas ela é um marcador, ela não é, né, simplesmente assim, olha, tem 5 anos, então essa criança já pode participar. Ou então tem 8 anos, essa criança já pode participar. Não sei. Né? Você precisa sentir a sua criança, você precisa sentir como ela está naquele momento. Né? É possível que ela participe, é possível que ela esteja. Os rituais fúnebres na pandemia foram muito reinventados. As famílias fizeram lives para falar sobre aquele momento, porque não podiam se despedir, como inclusive não tinham nem acesso, por exemplo. Né? Não tinha nem acesso a despedidas nos últimos momentos. Pessoas que ficaram meses sem ver seu familiar e eles partiram sem esse momento. Mas é importante pensar que a despedida como um ritual simbólico é extremamente importante para o nosso psiquismo. Como ele será feito tem que fazer sentido para essa família e tem que estar, né, ao alcance emocional dessas crianças, ou crianças menores ou crianças maiores. Né? Então, esse é um ponto para a gente pensar. A idade é um marcador? Mas eu preciso sentir essa criança, entender. O nível de compreensão nível dela, de compreensão. Às vezes eu tenho uma criança também de 7 anos, mas que ainda tem um desenvolvimento emocional, não vou dizer a quem, mas diferente, né? Então, talvez estar naquele lugar seja temeroso, gere muita ansiedade, ele pode ter pesadelos, né, na vivência, porque estará em contato com outras pessoas, a gente não sabe o que será dito, o que será falado, enfim. Então, tem que fazer sentido, né? E aí, Cláudia, me permite então só uma observação, né? Dependendo também do tipo de morte, né? Por exemplo, uma morte violenta, um acidente, né, um incêndio, é diferente Suicídio. De alguém que é diferente de quem passou, por exemplo, por uma questão de morte natural, né? E também aí a outra situação, a idade, né, da pessoa idade que também que impacta, e a ordem, né? Como a gente às vezes percebe, né, em alguns estudos, como uma questão que envolve justamente isso, né? Quem é que vai primeiro? Né? Então, por exemplo, enterrar um filho é completamente diferente, né, do processo quando é um pai, um avô. Sim. Então, tudo isso tem que ser então analisado de forma conjunta, né, para poder verificar então se esses pequenos têm condições de participar. Exatamente, mas é muito importante permitir que essa criança tenha esse momento de despedida, seja através de uma foto, seja através... Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, um vídeo, né? Então, assim, o que você vai apresentar também para esse momento? E a segunda questão que a gente trouxe, o diálogo. O que falar, né? O que falar, diálogo. Porque ou usa um eufemismo, ou coloca a verdade. Não é aquele sincericídio, né, que a turma diz, né? Que é impactante demais, né? Mas o que falar? A gente trabalha com a ideia de uma viagem, de uma perda momentânea, de um outro plano, ou a gente fala realmente abertamente, não, a pessoa morreu, então, né, e tudo mais. Como é que a gente trabalha isso? Claro, logicamente que vai envolver a questão da idade, da maturidade, né? Mas o que falar? É preferível falar realmente a verdade ou a gente utiliza de suavizações desse processo? Primeiro pensar que o luto é um processo doloroso muito também para os adultos. E como esses adultos estão gerenciando esse processo, e o gerenciar não é não sofrer, é como isso está se organizando naquele núcleo familiar, qual é o nível de comprometimento que isso vai trazer para a família, até mesmo a nível não só emocional, mas a nível financeiro, mudança de casa, mudança de cidade. Às vezes as perdas elas mudam drasticamente a vida das famílias, drasticamente. Mas o diálogo é fundamental. A família, né, precisa demonstrar que existe um sofrimento acontecendo, porque às vezes a família quer invisibilizar aquele processo, porque acha que os filhos vão sofrer menos se eles se expressarem, e não é verdade. Né? A expressão de sofrimento é uma expressão humana, é uma expressão esperada em momentos de dor. Então aquela ideia de não chore, né, é isso mesmo, vai passar, quer dizer... coisas que acabam fazendo com que você seja cerceado, inclusive, do direito. Exato. Né, a esse então, luto. Se os meus pais, meus avós, minhas pessoas de referência não estão chorando, eu também não posso chorar. Então, como é que eu vou expressar o meu sofrimento? E aí a gente tem que identificar esses movimentos, né? A criança mais isolada, a criança mais irritada, a criança com pesadelos. Então,
esse diálogo precisa ser aberto, porém proporcional à idade das crianças, proporcional ao nível de compreensão que elas tenham. Os eufemismos, eles podem ser usados, mas desde que não construa uma ideia de que essa pessoa vai voltar. Porque essa pessoa não vai voltar do ponto de vista físico, ela não estará ali. Mas ela estará ali nos vídeos. De forma representativa. Né? De forma representativa, nas fotografias, ela vai estar ali nos presentes que foram ofertados, nos momentos e nas memórias. Então, ela estará ali de um outro jeito, de uma outra forma. Então, cuidar do luto nos adultos é também cuidar do luto nas crianças. E é muito importante perceber, né, a resposta a esse vínculo, a essa perda, ela será proporcional ao quanto que existia essa ligação forte de referência, de presença. Então, temos que também ter atenção no momento em que nós precisamos buscar uma ajuda especializada, né? Então, pensar o luto infantil é primeiramente pensar no luto nos adultos. E como também, os adultos estarão organizando certo, esses processos. E também perceber o tempo, por exemplo. Qual é o tempo médio que você tem para que esse luto ele deixe de ser algo realmente extremamente doloroso e ele possa, digamos assim, ser possível de conviver com aquela ausência? Como é que a gente avalia? Claro que varia de pessoa para pessoa, de ambiente, das circunstâncias gerais, mas em geral, como é que a gente percebe? Opa, já está muito tempo, já está continuado, já há quase uma busca de culto, né? A pessoa que partiu. Qual é o feeling da história? Como é que a gente percebe que precisa agora ter um acompanhamento, porque realmente já fugiu, digamos assim, daquilo que seria uma razoabilidade? Existia uma perspectiva anterior entre os estudiosos relacionados que pesquisam luto, que existiam fases do luto, negação, enfim. Certo. Hoje a gente não tem mais essa perspectiva, a gente não trabalha mais nessa perspectiva, a gente trabalha na compreensão dessa vivência que ela, em alguns momentos você vai ao trabalho, você se sente bem, e outros momentos aquela lembrança vem de maneira muito forte, muito presente. Então a gente trabalha com o cuidar desse luto permanentemente para que ele não se torne o que a gente chama de luto prolongado, que as pessoas às vezes chamam de luto patológico, mas na verdade é um luto que não foi cuidado, é um luto que a gente não conseguiu conduzir, né, de uma forma com que a pessoa conseguisse retornar minimamente para as suas atividades. Nível de resiliência, por exemplo, capaz dela retornar à sua rotina, às suas atividades. Exatamente. E retornar à rotina não quer dizer que não está doendo, não quer dizer que essa pessoa não está sofrendo, né? Existem algumas expressões que são muito cruéis para as pessoas que vivenciam lutos, né? Assim, mas já está saindo, já está trabalhando. Já tirou o preto. Já tirou o preto, já desfez o quarto. Esses são movimentos em que as famílias vão construindo, não precisa ser rápido, não precisa ser radical, né? Precisa sentir que momento é possível. E uma outra expressão é ainda está chorando, ainda estão ali as roupas, ainda está ali o quarto sem mexer. Então, são duas expressões muito cruéis para quem vivencia um luto, porque são expressões de tempo cronológico, como se a nossa dor tivesse um tempo e uma hora para terminar. Né? E quando a gente tem esse luto por pessoas extremamente significativas, como pais, filhos, avós, a gente vive esse processo a vida inteira. A gente convive com ele de uma maneira mais saudável, mais adaptativa, como a gente costuma falar, né? Mais adaptativa, acho que é essa a palavra. Mas essa dor, ela é a vida inteira. A gente só convive com ela de um jeito que a gente consegue se conectar com as nossas atividades, se conectar com as pessoas que a gente ama, com os nossos sonhos e com os nossos planos. E a ideia de substituir, por exemplo, eu perdi uma pessoa que eu amo, né? O meu filho, por exemplo, pequeno, perdeu uma pessoa mesmo, né? Um animal que ele gostava muito, e eu vou substituir, então, eu tentar fazer com que essa dor seja melhor trabalhada, substituindo por uma atividade, substituindo por um animal, por um outro animal, substituindo por um estudo. Isso é saudável até que ponto? Porque ele não deixa de tentar, como se fosse negar aquela perda ou compensar aquela perda de uma outra forma. Isso é saudável?
As nossas dores, elas passam quando a gente cuida delas. E se ganhar um animal de estimação pode trazer mais cuidado para a minha dor, isso não quer dizer que eu estou ou invisibilizando aquela dor ou negando, mas eu estou trazendo um outro elemento afetivo para as minhas relações. Né? Então, acho que pensar em ofertar cuidados para as crianças e para os adultos é a melhor estratégia, né, do que a gente pensar em substituir ou compensar. Não existe compensação para alguém que a gente perde, não existe substituição para alguém que a gente perde. Nós todos somos insubstituíveis. As nossas formas de amar e de nos vincularmos são insubstituíveis, mas nós podemos cuidar disso tudo, né? Seja ofertando momentos de lazer, momentos de interação com a família, com outras crianças. Então, são formas de cuidado que a gente tem que ofertar e não exatamente, né, de substituição. Ok, Cláudia Sadala, psicóloga, obrigado mais uma vez por a gente conversar sobre esse tema importante, né, que todos nós podemos vivenciar, né? Faz parte do próprio processo da vida. Obrigado. Exatamente. Sucesso aí no trabalho, né, e sempre esperamos contar com você em novas oportunidades. Obrigada, espero ter aqui, né, colaborado com um tema tão desafiador, tão delicado, mas tão necessário para a gente conversar com as nossas crianças, com as nossas famílias. E obrigado você que nos acompanha no Diálogo Aberto todas as semanas. Fique com Deus e um grande abraço.